até Urbana, até porque é a primeira estrofe dos Lusíadas. Mas depois percebi, e eu próprio fiquei surpreendido com o que é que se tinha passado no Ceilão durante o tempo de permanência dos portugueses. Para se ter uma ideia, os portugueses estiveram no Ceilão mais ou menos 150 anos. Foi muito tempo. E eu fiquei surpreendido com o que se passou lá. E tem uma história até parecida com Malaca, ou seja, é uma sequência semelhante em termos temporais. Primeiro foram os portugueses, depois foram os holandeses, depois foram os britânicos e depois ambos os países foram independentes, o Sri Lanka e a Malásia. Digamos, ao fazer a investigação histórica sobre o Ceilão português e sobre o Sri Lanka em geral, fiquei surpreendido com o facto de como é que uma ilha que tem mais ou menos o tamanho de 2/3 de Portugal tem uma diversidade incrível em tantos pontos, não só em termos climáticos. Tem uma parte que é tropical, tem uma parte que é seca, tem florestas luxuriantes, praias tropicais, mas depois tem montanhas, tem religiões diferentes, tem o budismo como uma religião principal, 70% mais ou menos, mas depois tem os hindus, os cristãos, os muçulmanos, portanto é de uma diversidade extraordinária. E foi essa a diversidade que os portugueses encontraram, quando chegaram lá pela primeira vez em 1506. E foi essa a diversidade que, no fundo, os portugueses tiveram que lidar ao longo da sua permanência. É uma história muito diferente do resto da história portuguesa nas Índias, porque o Império Português no Oriente foi um império basicamente constituído por pontos costeiros ligados entre si por carreiras, por naus e caravelas, com o objetivo de transportar especiarias e outros produtos, mas no fundo era um império no mar, centrado em pontos, em portos costeiros. O Ceilão é um caso diferente, é um caso em que os portugueses entraram para o interior e, portanto, em vez de, digamos, lidarem com a costa e lidarem com os portos, lidaram com realidades que não estavam à espera e não estavam preparados, essencialmente. O que sempre me surpreende na história de Portugal e na parte das descobertas e na expansão é, de facto, como é que alguém navegou tanto tempo para chegar ao outro lado do mundo e foi confrontado com tantos povos diferentes, tantas línguas diferentes, numa altura em que não havia uma língua franca, numa altura em que havia tantas raças, numa altura em que as próprias religiões não se percebia bem o que era. Sempre foi uma área que realmente, quer dizer, me fascinou. E indo ao Sri Lanka, a parte da botânica, com uma floresta imensa e com uma riqueza imensa, acho que é surpreendente, acho que foi surpreendente. E realmente foi pena Portugal não ter conseguido ter a capacidade de desenvolver esse primeiro contacto que teve com esses conhecimentos, não é? Porque esses conhecimentos continuam hoje, se calhar, a ser, não digo pouco conhecidos, mas acho que existe espaço para se conhecer mais, para explorar mais. Eu gosto de escrever sobre homens e gosto de escrever de mulheres e acho interessante o papel de uma inspetora da Polícia Judiciária. Eu acho que é um personagem interessante e forte e surpreendente. E outros também, não é? Outras, porque o livro tem 3, 4 personagens femininas que marcam um bocadinho a história, não é? Eu gosto muito de história, eu acho que Portugal tem uma história fabulosa que é pouco conhecida e eu acho que os portugueses deviam gostar mais de Portugal.